O texto base de hoje é Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão de que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém? Então, aqui nós vemos sobre o centurião. Depois que Jesus terminou, né, o sermão da montanha, então nós vemos no início do texto que ele entra em Cafarnaum. No início do texto, ele entra em Cafarnaum. E lá, então, tem um servo do centurião que está doente e moribundo. Então, o centurião envia uns anciãos dos judeus para chamar Jesus para ir até a casa dele para curar o seu servo. Então, nós vemos aqui no texto, quando Jesus estava próximo, Jesus vai, e quando Jesus está próximo da casa do centurião, ele envia uns amigos e fala que ele não é digno de receber Jesus na casa dele. E ele fala que ele não é digno, que ele nem foi se encontrar com Jesus, porque ele não se sentiu digno de falar com Jesus. Então ele manda uns amigos. Mas ele diz para Jesus liberar uma palavra, que é sobre a palavra de Jesus, o servo dele vai ser curado. Que ele fala que ele também está debaixo de autoridade, e ele fala com os seus soldados e eles obedecem. Só para Jesus liberar uma palavra, não precisa Jesus ir lá tocar no seu servo, é só Jesus liberar uma palavra que o seu servo vai ser curado. Então nós vemos aí o tamanho da fé desse centurião, que só precisava liberar uma palavra. O que nós aprendemos com esse texto? Que nós, assim como esse centurião, nós temos que, se Deus libera uma palavra para a nossa vida, nós temos que crer, tomar posse dessa palavra. Muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ter fé porque elas só têm fé em algo palpável, algo que dê para elas tocar. Às vezes, tomar algo para fazer diferença na vida dela, pegar em algo para fazer diferença, elas não conseguem tomar posse de uma palavra. E para nós vivermos, experimentarmos o sobrenatural de Deus, nós temos que ser assim como esse centurião, tomar posse da palavra de Deus. E aqui na Bíblia está cheio de palavras liberadas, que Deus libera palavras de bênção para as nossas vidas. Nós só precisamos tomar posse. Não adianta nada a gente conhecer as Escrituras, saber que tem palavras de bênção, mas se eu não tomo posse dessas palavras, eu tenho que crer nessas palavras, tomar posse dessas palavras para mudar, transformar a minha vida. Nós vemos aqui no texto que então esse centurião ele foi para Jesus liberar a palavra que o servo dele seria curado. Então, voltando no texto, nós vemos que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião. Ele fala que nem em Israel ele viu tanta fé como a fé daquele centurião. Jesus ficou maravilhado com aquilo, porque só através de uma palavra já era o suficiente para ele saber que o servo dele ia ser curado. No finalzinho do texto,
no versículo 10, e voltando para casa os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, de fato, aquele servo foi curado. Mas ele foi curado por quê? Pela fé do centurião. E na nossa vida só vai ter transformação, só vai ter cura, só vai ter libertação pela nossa fé. É nós que precisamos crer. A bênção está aqui, que a palavra de Deus está liberada em todo esse manual que é a Bíblia. A palavra de Deus está aqui, ela está liberada. Nós temos que tomar posse, nós temos que crer na palavra de Deus. Então não existe cura, não existe milagre, não existe sobrenatural se eu não tiver ação, eu não crer primeiro, eu tenho que crer, eu tenho que se mover, tenho que crer. Nós vemos aqui no início do texto que esse centurião, ele envia pessoas para chamar Jesus para curar o seu servo. Então nós vemos aqui a ação. Ele não teve uma fé que ele sentou e ficou esperando algo acontecer. Ai, Deus vai me curar, eu vou sentar aqui e ficar esperando. Não, nós vemos a ação, que ele manda umas pessoas até Jesus para chamar Jesus para a casa dele. E nós vemos também que ele foi uma pessoa humilde, ele não foi uma pessoa arrogante. Ele não se sentiu digno de estar na presença de Jesus. Então, assim, nós vemos humildade. Nós não vemos arrogância. A pessoa arrogância é querer exigir que Jesus fosse até ela porque o servo estava e ela precisava. Não, nós vemos aqui, então, além desse homem ter fé, nós vemos a humildade nesse homem e nós vemos também a ação, porque ele se moveu, ele fez, falou para algumas pessoas ir até Jesus e buscar o servo, porque ele não se sentiu digno de ir até Jesus. Então nós vemos grandes lições sobre esse texto, mas nós precisamos em primeiro lugar ter fé. Não há transformação na nossa vida se nós não tivermos fé em primeiro lugar. E a fé nós sabemos que tem que ser uma fé viva, uma fé com ação, para que algo aconteça na nossa vida, para que a nossa vida seja transformada. Então Jesus, ele se maravilha com esse centurião, porque ele não estava acostumado a ver em Israel e nem por todos os lugares que ele tinha caminhado, a ver fé, tanta fé como daquele homem, que só através de uma palavra. Muitos queriam se aproximar de Jesus, tocar em Jesus para ser curado. Nada contra, né, ele tocar para ser curado, mas nós vemos aqui o fé que só por uma palavra esse homem já creu que o seu servo seria curado e de fato foi. E a palavra de Deus está cheia de palavras liberadas, de bênção liberada para as nossas vidas. Nós só precisamos tomar posse da palavra de Deus, crer. E Jesus diz que se eu crer e não duvidar, tudo que eu pedir em oração, crendo, eu recebo, mas eu não posso ter dúvida. A partir do momento que tiver dúvida, não acontece, porque eu já tô desacreditando. Não posso ter incredulidade no coração, eu tenho que crer somente. Mas crer totalmente que Jesus que pode fazer e Ele pode fazer. E isso vai acontecer na minha vida. Eu vou ter uma vida transformada, eu vou ser abençoada, porque está aqui na palavra de Deus. Muitas palavras liberadas para as nossas vidas. Mas nós precisamos agir, ter ação, conhecer as Escrituras. Em primeiro lugar, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que a gente venha aprender com Jesus. Para que a gente venha conhecer Jesus melhor. Porque não tem como a nossa fé aumentar. A nossa fé só vai aumentar a partir do momento que a gente começar a estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras, ver os grandes feitos de Jesus, ver os grandes feitos dos heróis da fé que confiaram em Deus e viveram o sobrenatural. Então, os testemunhos que está aqui na palavra de Deus, ele vai aumentar a nossa fé, vai edificando a nossa vida e vai aumentar a nossa fé. Não tem como a gente ter fé parado sem ação, então a gente precisa se mover. Assim como o centurião, nós precisamos se mover e crer em Jesus. Porque Jesus, ele já liberou palavras de bênção para a nossa vida. Ele não vai liberar, ele já liberou. Nós só precisamos tomar posse. Tomar posse da palavra de Deus e crer somente que nós vamos ver a transformação, que nós vamos ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. E o sobrenatural acontece sempre quando a gente busca no Senhor, quando a gente se aproxima do Senhor e quando a gente deseja conhecer Ele melhor, deseja ter intimidade com Ele, então a nossa vida é transformada. Busque no Senhor, queira mais do Senhor, tenha desejo no seu coração de saber mais do Senhor.
de querer ser amigo íntimo do Senhor, que você verá a mudança na sua vida. E as coisas não é tudo num passe de mágica, a gente tem que começar e ir buscando, e com o tempo as coisas vão acontecendo. A gente vai tendo mais entendimento da palavra de Deus, a gente vai tendo mais amor pela palavra de Deus e tudo vai fluindo. Mas a gente precisa começar a partir do princípio. A construção de uma casa, de um edifício, ela começa por baixo, vão começando lá na fundação e depois vai subindo. Então, na nossa vida espiritual não é diferente, a gente tem que começar aos poucos. Se a gente não sabe nada, comece aos poucos e vai seguindo, aprendendo a cada dia mais, gostando a cada dia mais, tendo amor a cada dia mais. Mas sempre a gente tem que começar do pouco e ir crescendo. Mas nunca pode desanimar, parar, tem que sempre crescer. Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem de hoje, Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, que elas possam ter a fé desse centurião, que todas as palavras liberadas sobre a Bíblia, Senhor, eles possam tomar posse e crer no Senhor, Deus, sem dúvida no coração. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, e cada vida seja transformada pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Que a Tua palavra alcance os corações que precisam do Senhor, que desejam ter intimidade com o Senhor. Muitos que ainda não Te conhecem, Senhor, mas têm vontade de Te conhecer, Senhor. Toca no coração, Pai, que essa sementinha comece a crescer no coração de cada um. E eles possam ter intimidade contigo, Senhor. E eles possam experimentar da fé, assim como esse centurião, Senhor. Eles possam ser transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai querido. Toca nesses corações, Senhor. Abre o entendimento, Senhor. Abre a mente, que eles possam viver o que o Senhor tem para as suas vidas, que eles possam viver o Seu propósito, ó Pai, sobre as suas vidas, ó Deus, e que vidas sejam transformadas, e que vidas sejam abençoadas, Pai querido, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.